Olha só essa frase. Ainda está em nosso poder morrer bravamente e em estado de liberdade. Essas foram as palavras de Eleazar Ben Yair, o líder dos defensores de Massada. E com elas ele basicamente selou o destino de todo o seu povo. A gente vai entender agora como é que eles chegaram a essa escolha. Uma escolha que parece impossível. Pois é, a gente está falando do cerco de Massada. Um dos episódios assim mais dramáticos e com certeza mais polêmicos de toda a Primeira Guerra Judaico-Romana. E olha que curioso, a nossa análise aqui vai começar exatamente pelo fim. A pergunta é como? Como que quase 1000 pessoas, isoladas numa fortaleza no meio do deserto, chegam a um ponto em que a morte parece ser a única saída honrosa? Essa é a grande questão que a gente vai tentar responder. Então, imagina o cenário. Estamos no ano 74 depois de Cristo. Depois de meses de um cerco que não dava trégua, a legião romana finalmente consegue romper as defesas de Massada. Para quem estava lá dentro, para os rebeldes judeus, não tinha mais para onde correr. O fim tinha chegado. E a escolha, veja bem, não era mais entre ganhar ou perder. A escolha era entre a escravidão ou a morte. Ok, mas para a gente conseguir entender como eles chegaram nesse ponto extremo, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Porque, claro, a história de Massada não começou no dia em que os romanos chegaram. Ela começou muito antes, com as sementes da rebelião contra Roma sendo plantadas. Olha, esse ressentimento contra Roma já vinha de muito tempo. A coisa começou a ficar feia quando o general romano Pompeu invadiu Jerusalém e profanou o templo, o lugar mais sagrado para eles. Décadas depois, para piorar tudo, uma crise econômica gigante explode. Imagina só, 18.000 trabalhadores da construção do templo foram demitidos de uma vez. A região virou um caos. Aí, em 66 d.C., a panela de pressão estourou, começava a guerra. E bem no meio dessa revolta, surge um grupo que ficou muito conhecido. Os sicários, ou, se a gente for traduzir, os homens da adaga. O nome, claro, vem da arma que eles usavam, uma adaga pequena e fácil de esconder, a sica. E eles não eram soldados comuns, não. Eram assassinos com um alvo bem específico. A elite, os líderes que eles acreditavam que estavam colaborando com Roma e traindo o próprio povo. E o método deles era de uma eficácia assustadora. Pensa bem, eles escondiam a adaga nas roupas, se misturavam na multidão, bem perto do alvo, e aí, num movimento rápido, atacavam. E no meio do choque e da confusão, eles simplesmente sumiam de volta na multidão. O resultado? Ninguém se sentia seguro. O medo que eles criaram era uma arma tão poderosa quanto a própria adaga. Bom, depois de serem expulsos de Jerusalém, os sicários que sobreviveram, junto com suas famílias, precisaram de um lugar para ir. E eles encontraram um refúgio que parecia perfeito, mas também totalmente improvável: a fortaleza de Massada. Um lugar isolado, lá no topo de uma montanha, no meio do deserto da Judéia. Em Massada, eles fizeram muito mais do que só se esconder. Eles criaram uma comunidade. A fortaleza, que tinha sido construída por Herodes o Grande, era uma maravilha da engenharia. Estava super bem abastecida com grãos, óleo, vinho, armas, tinha comida para anos. E a água? Um sistema genial coletava a água da chuva e guardava em 12 cisternas enormes. Sob o comando de Eleazar Ben Yair, eles se viravam, até faziam ataques a propriedades da elite por perto para conseguir mais recursos. E com a chegada de um grupo religioso, a população ali chegou a quase 1000 pessoas. Só que essa vida isolada não ia durar para sempre. Depois de acabar com a rebelião em Jerusalém, Roma virou os olhos para o último lugar que ainda resistia. E aí, a poderosa máquina de guerra romana chegou e bateu às portas de Massada. E olha, os romanos não vieram para conversar. Para acabar com esse último foco de resistência, eles mandaram à legião 10 fretenses. A gente está falando de 5.000 soldados altamente treinados contra menos de 1.000 defensores lá em cima, sendo que muitos eram mulheres e crianças. A desproporção era absurda. E a estratégia deles mostrava que eles não tinham pressa. Eles construíram 8 acampamentos fortificados e uma muralha cercando toda a base da montanha. Ou seja, qualquer chance de fuga estava cortada. O recado era bem claro: ninguém sai daí. E aqui a gente vê o poder da engenharia romana. É simplesmente impressionante. Para conseguir chegar na fortaleza, que ficava lá no alto, eles construíram uma rampa de cerco gigantesca, com quase 115 metros de altura. Eles praticamente moveram uma colina para chegar lá. Era uma demonstração de poder, de pura determinação.
E como se a rampa já não fosse o suficiente, lá no topo eles colocaram a arma principal, uma torre de assalto com quase 30 metros de altura, toda coberta de ferro. Dentro dela, um ariete gigante e outras armas de ataque. Agora tenta imaginar, quem estava lá em cima na fortaleza, olhando para baixo e vendo aquele monstro subindo. A visão devia ser apavorante. Mas os defensores eram espertos, e eles tinham um último truque. Atrás da muralha de pedra, eles construíram uma segunda muralha, feita de madeira e terra. E a genialidade disso é incrível, porque quando o ariete romano batia nessa muralha, em vez de quebrar, ele só socava a terra, deixando a muralha mais compacta e mais forte. Por um instante deu aquela esperança, sabe? Parecia que eles iam conseguir resistir. Percebendo que a força bruta não ia resolver, o comandante romano mudou de tática. Ele mandou os arqueiros atirarem projéteis em chamas contra a muralha de madeira. E funcionou. A muralha começou a pegar fogo. Só que aí aconteceu uma coisa incrível. Um vento forte começou a soprar o fogo de volta na direção da torre romana. Por um segundo, parecia um milagre, o destino sorrindo para os defensores. Mas, tão rápido quanto veio, o vento virou. E agora soprava as chamas com força total contra a muralha, garantindo a sua destruição. Ali, o destino de Massada foi selado. Com a muralha em chamas e a certeza de que os romanos invadiriam na manhã seguinte, Eleazar Ben Yair reuniu todo mundo. Já não havia mais esperança. Não tinha para onde fugir. A única pergunta que restava era como eles iriam encarar o fim. E no seu discurso final, o foco de Eleazar não era mais a luta, era a liberdade. O argumento dele foi direto. Era melhor morrer como pessoas livres do que viver o resto da vida como escravos de Roma. Foi um apelo para que eles tomassem as rédeas do próprio destino, pela última vez. O plano que eles bolaram foi metódico e terrível. Para não cometer o suicídio que era proibido pela lei judaica, eles criaram um sistema. Primeiro, cada homem mataria a própria esposa e filhos. Depois, 10 homens seriam sorteados para executar todos os outros homens. Desses 10, um seria sorteado para executar os outros 9. E só então, esse último homem tiraria a própria vida. E a gente só sabe de todos esses detalhes terríveis por uma razão. Nem todo mundo morreu. 2 mulheres e 5 crianças conseguiram se esconder numa das cisternas de água. E foram elas que, depois de tudo, contaram essa história para o historiador Flávio Joséfo. Por causa delas, essa história sobreviveu. Imagina a cena na manhã seguinte. Os soldados romanos invadem a fortaleza, preparados para uma luta sangrenta, a batalha final. Mas o que eles encontram é silêncio. Um silêncio total. E os corpos de 960 pessoas. E o detalhe mais importante, os armazéns de comida estavam lotados, intactos. Era a mensagem final deles. Eles não morreram de fome, nem de desespero. Eles morreram porque escolheram morrer. E foi assim que a história de Massada se tornou esse símbolo tão poderoso e ao mesmo tempo tão controverso. Para muitos, é o maior exemplo de heroísmo, de sacrifício pela liberdade. Para outros, é uma tragédia, um ato que vai contra os próprios princípios da fé. Então a questão que fica ecoando até hoje é: o que aconteceu em Massada foi um ato de coragem ou de desespero? É uma pergunta complexa que nos faz pensar sobre o legado que eles deixaram.